Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó que debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. A estátua de Daniel é uma figura que simboliza toda a humanidade, desde os tempos antigos até os dias atuais, onde não apenas estamos falando de alguns impérios que já existiram, como Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e até o Império Otomano, mas sim de várias influências que o mundo já passou e que principalmente o inimigo conseguiu colocar as suas mãos e trazer as suas influências sobre impérios, povos, culturas em todos os tempos da humanidade. E quando chegamos aos pés dessa grande estátua, vista por Nabucodonosor e interpretada por Daniel, nós podemos notar que existe uma junção de dois materiais: o ferro, que vinha descendo pela perna, simbolizando Roma, e o barro. E podemos ler assim, Daniel 2:41, como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. É interessante notarmos que no pé, quando desce dos pés para os dedos, nós temos uma junção de dois materiais, ferro e o barro, revelando aqui dois reinos, como diz as Escrituras, um forte e um fraco, mas que não se unem um com o outro. E se formos estudarmos a fundo esses dois elementos, o ferro e o barro, percebemos que eles não se ligam realmente um ao outro. E pior do que isso, o barro pode até enferrujar o ferro, já que contém água em sua composição. Aqui podemos ter uma representação de um reino dividido nos pés, mas de certa forma, na tentativa de permanecerem unidos. Se fôssemos olhar para a estátua de Daniel, poderíamos dizer que estamos bem próximos desses 10 dedos, que já passamos pelo pé. Todos os 10 reinos que se levantarão e que representam esses 10 dedos da estátua, e que também podemos ler lá na besta de Apocalipse 17:12, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por 1 hora receberão. Com a besta, autoridade como os reis. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e sua autoridade. A besta guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Podemos dizer que esses 10 reis já existem atualmente, acredito eu e suponho, mas que ainda não se levantaram em união com a besta. A besta que revelará também o anticristo na sua 7ª cabeça, que foi ferida e curada novamente. Então, podemos dizer
que estamos em meio a um reino dividido, onde o sistema da besta atual, que representa nesta estátua, em proximidade com quase os dedos, ainda não chegamos nesses 10 reinos, nos 10 chifres da besta, mas estamos bem próximos, talvez ali no peito do pé. Podemos dizer que estamos dentro de um sistema da besta que pode ser revelado como o sistema dividido, onde nós temos o barro e o ferro. E Mateus já falou sobre este reino dividido. Podemos ler lá no capítulo 12, a partir do versículo 25, assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Essa divisão é algo inevitável. Nós estamos dentro de um sistema onde o maligno habita. 1 João 5, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Cristo Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Aqui, João está nos alertando sobre a nossa inserção dentro do mundo. O homem faz parte deste sistema porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui. Se olharmos para a estátua com um olhar de valores financeiros, podemos ver que o ouro, a prata, o ferro e o bronze já tiveram muito valor e ainda têm, de certa forma, na vida financeira mundial. Mas os pés, de maneira surpreendente, inserem um material que não tem tanto valor, que é o barro. E o barro, de certa forma, representa o homem. Então nós temos aqui uma junção muito curiosa do homem com o ferro e nos traz a lembrança do transhumanismo. A junção do homem e da tecnologia, a junção do homem e o crescimento do conhecimento e da tecnologia, descrito por Daniel 12, no versículo 4, assim: mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Aqui está falando que no fim o conhecimento estaria crescendo cada vez mais, as pessoas estariam buscando este conhecimento. Então nos traz aqui a lembrança, uma análise talvez de uma revelação um pouco diferente, onde podemos ver aqui que o pé desta estátua está unindo o homem com esta tecnologia, pois agora, cada vez mais, de hoje para o futuro, sabemos que ao invés dessas moedas do ouro, da prata, do ferro e do bronze que foram representadas pela estátua em todo o tempo da humanidade, sabemos que agora o próprio corpo humano poderá ser utilizado, pois dentro do corpo humano poderá ser colocado algo que represente o valor para que a pessoa possa comprar ou vender. E este algo podemos chamar de a marca da besta futuramente, aquilo que será inserido talvez numa mão direita ou numa testa, ou aquilo que você vai utilizar dentro de você como uma caderneta que diz se você está apto ou não para ser um bom cidadão e para utilizar as façanhas do capitalismo inseridas nesse sistema da besta. Continuando pela visão de Daniel, nós podemos notar que Nabucodonosor, ele vê uma pedra batendo nos pés dessa estátua, destruindo tudo e transformando em pó. Daniel 2, a partir do versículo 35. Então o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Aqui nós notamos que toda essa estátua, tudo o que há nela, inclusive os pés e os 10 dedos, serão levados com o vento, deixando nenhum vestígio. Portanto, aonde ficaríamos nós nisso tudo? Sim, nós estamos inseridos nesta pedra.
Nós precisamos estar nesta pedra, a pedra que significa Jesus Cristo, aquela que, quando derrubar toda a estátua, erguerá junto com ela um reino que não será mais um reino dividido. Todo aquele que crê no Senhor Jesus se levantará do pó e ressuscitará. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 14, nós lemos assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Podemos ver aqui um paralelo incrível desta pedra com a vinda de Jesus e com o encontro de nós, os filhos de Deus, aqueles que mortos ressuscitarão primeiro e os vivos irão em encontro com o Senhor nos ares, destruindo todo o sistema da besta, não deixando nenhum vestígio aqui nesta terra. Daniel 2,44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra, que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Essa pedra que cai na estátua, podemos dizer que simboliza o reino de Cristo Jesus na terra. Em contrapartida, devemos querer estar fora deste sistema, deste pé da estátua, do barro, junto com o ferro, o reino dividido. Deus anseia que nós estejamos buscando estar fora disso para que possamos nos inserir nesta pedra, renunciando este mundo para viver com Ele e nele, fazendo parte desta pedra que virá destruindo todos os reinos da besta. Ezequiel 37, 22. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas. Eu os purificarei, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Nós viveremos com ele após esta pedra bater em toda a estátua. Nós viveremos no milênio, nós estaremos com Cristo Jesus reinando aqui na terra. Joel 2, nós lemos assim: tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu.
nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles, o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles, a terra é como jardim do Éden. Atrás deles, um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Eles têm aparência de cavalos como cavalaria. Atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros. Saltam sobre os cumes dos montes como um fogo crepitante que consome o restolho, com um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha sem desviar-se do curso, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Aqui nós estamos descrevendo sobre realmente a chegada desta pedra. Esta pedra, quando vem, ela vem como este exército, derrubando toda a maldade do mundo. E junto desta pedra está todo aquele que decidiu viver uma vida para Cristo, que verdadeiramente aceitou-o como Senhor e Salvador da sua vida e segue dia após dia longe deste sistema de Satanás, trazendo luz e amor aonde existe ódio e trevas. E é interessante como podemos ver que diante deste exército, diante desta pedra, existe um jardim do Éden e atrás, por onde ela já passou, um deserto arrasado, onde nada lhes escapa, ou seja, vindo como ladrão, como lemos em 1 Tessalonicenses 5, 2, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. E aqui, onde muitos talvez entendam que existirá um arrebatamento secreto, se olharmos para este ladrão, da mesma forma que olhamos para esta pedra que vem destruir toda a humanidade pecaminosa, todo o reino dividido, nós podemos entender que nós estaremos junto com este ladrão que chega derrubando tudo, assim como Joel 2 explica, deixando para trás um deserto e olhando para frente o jardim do Éden, aquele que será o reino de Cristo aqui na terra. Joel 2:11, o Senhor levanta a sua voz à frente do exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o seu coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Queridos, é tempo de voltarmos atrás. É tempo de olharmos para a nossa vida e revermos tudo aquilo que estamos atravessando. Vamos nos arrepender e vamos nos voltar para o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Faremos parte desse exército descrito aqui por Joel. Faremos parte deste reino que não será mais dividido. Faremos parte de uma terra onde, sim, ali não haverá dor nem pranto, mas sim, toda a paz e todo o conforto de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.